comportamento do Zubeldia, vitória do São Paulo. Mestre Alberto Helena Júnior, e esse São Paulo, mestre, venceu o todo badalado Flamengo. Não mudou de posição, continua na sexta colocação. Rafa, São Paulo ganhou. E isso é o mais importante. Ganhou e ganhou do Flamengo, que é o melhor elenco do país e que botou a banquinha assim, deixou alguns titulares importantes no banco e tal e coisa. Resultado, 1-0, gol de Caleri, que foi um dos melhores jogadores de São Paulo, diga-se ele, o Rato, que deu o passe para ele fazer o gol, e o Luiz Gustavo, além do Ferreirinha, que é hoje o principal jogador do time. Era o São Paulo vai indo, apesar da perda do Alisson, que era aquele jogador que estava na organização no meio de campo. São Paulo está conseguindo tocar o barco bem. Vamos ver para onde esse barco o levará. Obrigado, então, mestre Alberto Helena Júnior. Miller, você esteve ontem lá no Morumbi, vi você nas redes sociais, nem precisava, que eu sabia que você estaria lá. E, obviamente, muito assediado, que é natural. Um jogador desse tamanho lá no Morumbi, cara, tanto jogador ruim em campo, tem o Miller lá. Se for ainda, vai resolver o negócio. Miller, o jogo venceu o melhor time do Brasil, e aí quando vence o melhor time do Brasil, eu entendo que titular ou reserva é o Flamengo. Sim, claro. O jogo, como foi? Tecnicamente, o jogo não foi muito bom. Acredito que o São Paulo venceu porque desejou mais vencer o jogo, né? O São Paulo buscou mais a vitória, até porque jogando em casa diante de 58 mil pessoas, o São Paulo foi para cima do Flamengo, né? O Flamengo, eles só entraram em campo, passearam em campo, mas o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, conseguiu fazer um gol de bola parada com o Caleri no segundo tempo, e daí para frente o São Paulo defendeu o resultado. O Flamengo não teve competência, né, para poder empatar o jogo. Tite colocou no segundo tempo o Rascaeta, o Gerson, colocou todos os seus titulares, mas o São Paulo conseguiu segurar 1-0 e eu não gostei do jogo em si, Rafa, mas do resultado dentro de casa, uma vitória sempre é importante. Contra o Atlético Goianiense, que era o jogo que antecedia o confronto Palmeiras e Flamengo, o Tite foi com força máxima. Eu, particularmente, fiquei surpreso quando o Tite optou colocar o time reserva contra o São Paulo. E com isso, você tem a tabela de classificação, a primeira página, nós já mostramos a segunda, e com isso o Botafogo, que venceu o seu jogo, Três pontos. Fez 3 pontos de diferença. Com o jogo a menos, o Flamengo perdeu a liderança. Ó, Botafogo é líder com 43, só que tem 21 jogos. O Flamengo é vice-líder, tem 3 pontos a menos, mas tem um jogo a menos. Palmeiras é o terceiro, Fortaleza o quarto. Cruzeiro, numa campanha boa de recuperação, com 19 jogos, tem 35, pode entrar no G4. São Paulo permaneceu na sexta colocação. Bahia, sétimo, Atlético Paranaense, oitavo, Atlético Mineiro, nono. O Atlético perdeu para o Criciúma. Rafa, e o Bragantino é o 10º. Só um detalhe, o Palmeiras, por pontos perdidos, já cai para o 5º lugar, porque ele já tem 21 jogos, Fortaleza Isso. e Cruzeiro tem 19. E com 1 ponto a menos que o Palmeiras. E o Cruzeiro 2 pontos a menos. Então, se eles fizerem a pontuação aí mínima, passam o Palmeiras e o Palmeiras cai para 5º. Dá para dizer que o Tite errou na escolha? Claro que é uma escolha dele, que é o técnico, ele recebe para isso, não sou eu que vou falar, mas foi uma escolha acertada, tendo até essa vantagem. Claro que é uma vantagem, mas não está nada decidido, né? 2 gols de diferença. Ele preservar o time para jogar na quarta-feira, a escolha foi acertada em termos de Campeonato Brasileiro? O que vocês acham? Bom, eu creio que sim, até porque tem um jogo importante no meio de semana. Então, eu creio que ele está dando prioridade às 3 competições, que é aquilo que nós estávamos comentando aqui em relação aos times grandes. Mas o jogo foi sábado à noite, Paulinho, para quarta-feira. Mas tudo pode acontecer num jogo desse, né? E também dá oportunidade para outros jogadores jogar. Bruno Henrique não foi tão bem como eu esperava. É um baita de um jogador, mas não foi bem como eu esperava. É um jogador que você vai jogar contra o Rafinha. O Tite, só para acrescentar, o Tite disse na entrevista coletiva que ele precisava de um jogador de velocidade e por isso ele optou pelo Bruno Henrique, mesmo sem o Bruno Henrique estar pronto para o jogo. Foi a explicação do Tite sobre o Bruno Henrique. De falar, né? Jogando ali do lado esquerdo para cima do Rafinha, você tem que partir na velocidade, você tem que dar o tapa. E não foi isso que o Tite viu no primeiro tempo.
né? E aí veio a substituição. Mas eu creio que sim, eu creio que a importância do Tite é pro jogo de meio de semana contra o Palmeiras. Acho que até por a gente ser coerente do que a gente falou do Corinthians, o Tite talvez seja o único técnico que possa fazer isso que ele fez, porque o elenco dele é tão bom que se ele mescla o time titular com alguns do banco, esses do banco têm praticamente o mesmo nível dos jogadores de cima. E pensando no jogo de quarta, acho que ele fez certo. Se ele tem um time meia boca e o banco horroroso, aí ele corre um risco calculado de perder um jogo. Mas no caso do Flamengo não é assim, né? Agora, nós criticamos muito aqui o Abel quando tinha aquele comportamento de reclamar com a arbitragem e volta e meia ficava suspenso, ou era vermelho, ou era amarelo, deixava o time na mão. Ele melhorou, né? Ele melhorou, a gente fez muitas críticas a ele. E não é justo que não façamos, na minha opinião, as mesmas críticas, porque é diferente ser Abel ou ser Zubeldia. O Zubeldia tá demais, né? Todo jogo é amarelo. Ó, o Zubeldia recebeu outro cartão amarelo. Foi flagrada a reclamação, ó, um lance, uma falta boba, ó, ele vai pra cima do Bandeira. Olha. Ó lá, aí. Nossa ó. Senhora. Se eu sou árbitro, esses técnicos não Cobra ficam comigo cai. em nenhum jogo. Olha lá, Eu olha lá. expulso sempre. Ô, Garrafa, Diga. ele mudou de nome, não é mais Zubeldia, é Rebeldia. Ó, olha só, Chico. E aí, Garrafa, não mostra o lance. E foi falta. Foi mesmo. falta, o Foi jogador falta, de São mas foi Paulo uma falta fez boba. falta no jogador do Flamengo. Não era Wesley. necessário. Não Mas é ele foi pra necessário. cima do. Ele tudo foi pra isso. cima Do Bandeira. Mas o Bandeira. Mas ele. Cadê o Bandeira? O Bandeira não ficou fora da imagem, Então. ele tá indo na direção do Bandeira reclamando. Ele Não dá, reagiu tipo assim, porque não- ele achou que não foi Olha falta. lá, Michele, ó, mas ó, Peraí, Michele, calma. ó. Não, Que lá, tudo bem. Michele? Mas foi o que ele fez, menino. Não Mas tá cadê o aparecendo aí o Bandeira? Tá O lá. Bandeira. Bandeira tá ali, um pouquinho mais perto ali, Michele. Ah, Ó, não ó, tá, chega nem por tá na ali. imagem o Bandeira. De longe pode, uma então, reação De Michele? longe dessa também pode, não. ué. De longe pode. Se de longe a gente não puder reclamar no futebol, pela Não, madrugada, hein? mas o detalhe aí eu tava no jogo, Ah. tipo assim, ele constantemente, Fazia isso? ele sai do seu... Ah, isso sim. Aí. Da Ele linha técnica. constantemente. Em outras palavras, sabe que o Zubedinho é um maqueteiro. Pô, É isso, Michele? Ó, só que em vai 22... aparecer mais que o jogador. Pô, pelo Em amor 22 É o jogos... Rebeldia, é o Ó, Rebeldia. em 20, Copertino, em 22 jogos, Será que ele xingou? foram 13 amarelos e um vermelho. É muita coisa. Mas o Fini está me dizendo aqui que o nosso canal internacional está aberto com Paris, lá na França, com o Fernando Gavini. Olimpíada, só a sequência que o São Paulo tem pela frente. Contra o Goiás, o São Paulo abriu uma boa vantagem, joga fora, corre algum risco, Copertino? São Paulo deu uma boa encaminhada na classificação, né? São Paulo está fazendo uma boa campanha, né? E eu acho que vai lutar ali pelas primeiras posições e na Copa do Brasil tem grande chance de repente estar indo para a final novamente. A sequência do São Paulo, diferente de Palmeiras, diferente de Corinthians, é teoricamente um pouquinho mais tranquila. Tem o Goiás com classificação encaminhada fora, depois pelo Brasileiro pega o Atlético Goianiense em casa, aí tem Libertadores, dá até para poupar, talvez, mexer, segurar um pouquinho, né, Miller, contra o Atlético Sim. Goianiense. Vai jogar no Uruguai contra o Nacional Libertadores. Aí pega o Palmeiras, também pensando em Libertadores, porque tem o jogo da volta. No Allianz Parque, isso. No Allianz Parque. E aí o jogo da volta em casa no Morumbi Nacional. Palmeiras, o São Paulo segue bem nessa sequência aqui, Miller? com certeza. Aí o São Paulo tá bem na classificação do Brasileiro, tá bem na Copa do Brasil, com certeza vai passar pelo Goiás, até porque já fez o resultado em casa, né? Então eu acredito que nesse ponto o time tá tranquilo. Michele Janela, enquete de hoje, Michele. Nosso convidado Maurício Copertino vai levar a caneca do Mesa Redonda. Obrigada, Queens Brindes. Paulo, ó, o tema agora é São Paulo. O São Paulo disputa Libertadores, o Miller já olhou para mim, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileira. A pergunta é, o São Paulo vai conquistar algum título esse ano, sim ou não? Atenção, mostrando, Copertino sim, Paulo acha que vai, o Alex não. Alex não, vamos lá, virou, deixa eu ver como é que tá. O Alex não, virou. O Miller e o Chico sim. Michele não. Eu e o Alex. Por que o São Paulo, Alex, não vai conquistar nenhum título esse ano? Porque eu vejo outros times mais capacitados Também. e preparados para serem campeões antes do São Paulo. É simples, é uma opinião simples. Assim. Daqui a Mas pouco- assim, Não é mas nada assim, contra o São Nada Paulo. contra. Perfeito. Acho que o São Paulo vai ficar no G4 ou G6. Isso. Vai fazer uma boa campanha, mas acho que tem times mais fortes nesse momento, mais regulares, Flamengo. mais estruturados para serem Discorda campeões dele, né, antes do Miller? São Paulo, mas é uma opinião. Não, eu discordo porque eu acho que o São Paulo tem grandes chances de ganhar a Copa do Brasil. O São Paulo mais focado em Copas pra você. As Copas, sim. Tá certo. Seleção brasileira não anda bem das pernas.
Mas Lucas anda bem no São Paulo. A pergunta é, para você em casa e para nossa bancada, para o nosso time, Lucas Moura merece seleção brasileira? Sim ou não? Atenção, Paulo Sérgio ainda na dúvida. Puta, que Paulinho, fase, sim, vamos ver aqui. gosto Então dele. é sim do Paulo, não do Alex. Eu gosto dele. Sim Miller, sim Chico, Copertino sim, Michele não. Temos dois. Michele hoje... Michele dá pra virada Tá hoje. pra virada hoje, hein? Mais exigente, Exigente Michele. hoje, hein? É. Então Michele acha que o Lucas não merece seleção, o Alex também não. Por que, o Copertino, o Lucas Moura merece uma oportunidade na seleção brasileira? Eu acho que na seleção se descaracterizou os jogadores do meio campo. Estamos colocando muito jogador que está participando da Premier League, que é um jogo totalmente diferente do nosso, né? Eu acho que nós precisamos resgatar os talentosos jogadores de meio campo e ataque que o Brasil tem. Miller, Lucas Moura na seleção brasileira, por quê, Miller? Porque ele é um jogador que na individualidade sobressai sobre os adversários, né? Ele é o único jogador do São Paulo que tem uma luz diferente, é um dos melhores na posição atacantes do futebol brasileiro. Para mim, o melhor em potencial é o Luiz Henrique do Botafogo. Esse jogador aí, nem com um pedaço de pau você segura ele. Até porque ele é muito jovem, muito bom, entendeu? Mas o Lucas está na plenitude da sua forma, apesar da idade.